Então, o prejuízo sofrido pelo segmento sucroalcooleiro na primeira década de 2010 ainda não foi revertido, e quando o setor se preparava para alguma recuperação em 2020, ele foi prejudicado pela pandemia. Isso vai, sem dúvida, prejudicar as atividades de comercialização de etanol, embora o açúcar possa ter uma melhora de preço razoável nessa segunda metade do ano de 2020. Portanto, quando olhamos para 2021, com certeza podemos afirmar que o segmento de lavouras voltadas para o mercado externo terá uma receita bastante elevada, não é? Eu só teria um pouco de preocupação com as culturas mais voltadas para o mercado doméstico, como arroz e feijão, que em função de queda de salários muito dramática e que em função de contração de crédito, serão culturas que vão inspirar preocupação, né? Arroz, feijão, outra mandioca, enfim, culturas que são destinadas ao consumo doméstico. Diante de uma redução significativa de salários, né, de emprego, a taxa de desemprego deve subir a 17%, 18%, 19% no segundo semestre, ou seja, os efeitos da crise mais pronunciados ainda não foram sentidos no mercado doméstico. Isso vai ainda ser objeto de impacto no segundo semestre. Então, para começar 2021, a gente tem, nos segmentos voltados à exportação, um bom cenário. No segmento voltado para o mercado doméstico, eu acho que vai inspirar preocupação. Agora, a receita, a rentabilidade agrícola verificada em 2020, evidentemente, ela não vai ser inteira no ano que vem. Devemos ter uma rentabilidade menor, mas eu diria ainda que é uma evolução positiva que a gente tem pela frente. Eu vou parar por aqui, Alessandra, e deixar um pouco a bola para o Dyer, senão depois você vai caçar meu tempo, como fazem alguns programas de debate, e aí a pessoa, no final, acaba não tendo nem tempo para falar. Mas vou dar essa colher de chá aí para vocês. Tá bom, muito obrigada. Bom, eu queria pegar esse gancho aí, que ele já traz uma informação importante para quem está nos assistindo, né? Rentabilidade boa também em 2020, mas talvez não seja tão espetacular quanto a gente, aliás, em 2021, tão espetacular quanto foi em 2020. Então, vamos passar a palavra para o mestre aí, Eduardo Dyer, para ele nos dizer, né, dentro do agro, qual é o sentimento. Realmente a gente está descolado do restante da economia mundial, otimismo generalizado. Qual é a sua visão sobre esses dados todos que o Fábio acabou de passar? Na verdade, primeiro, boa tarde a todos. Eu estou vendo aqui no mosaico que nós, ao invés de estarmos nesse webinar, podíamos estar no restaurante. Eu estou vendo o Carlos Florenci, estou vendo o Richard, estou vendo o pessoal que frequenta o Moraes. Como a gente faz meses que não se encontra, estamos nos encontrando de forma digital, mas está faltando mastigar alguma coisa. De qualquer forma... O Lamel aqui também, hein? Então, Lamel. O Lamel, desculpa, eu vi aqui, o Lamel está no meu canto direito da tela. Na realidade, eu vou complementar. A fala do Fábio, ela é abrangente, é como se fosse o grande guarda-chuva. Efetivamente, as culturas de consumo doméstico, elas vão sofrer e já estão sofrendo, cada um de forma diferente. Você abordou, e o Fábio também, o mercado agrícola é multissegmentado. Quando você fala em agricultura em geral, você vai pegar cada cultura em situações diferentes. Então, eu vou dar um passo atrás, Alessandra, para a gente poder caminhar para 2021. O passo atrás é o momento da pandemia. A pandemia foi declarada como pandemia, antes era considerada uma endemia, que estava circunspecta à China e que talvez e tal. Em 11 de março de 2020 é declarado pela OMS pandemia. Essa é a hora que o mundo entra em consciência de que havia um problema que matava pessoas e que ninguém conhecia exatamente como lidar.
Este momento, 15 de março, para aqueles que nos assistem, sobretudo o Marra, que está, o Florense, quem é do mercado de fertilizantes, sabe que o período março, abril e parte de maio sempre foi reservado para férias coletivas, manutenção de fábrica, colocar os canecos de novo nas misturadoras, arrumar o granulador. É um momento que nós, no agronômico, chamamos de entre-safra. Então, o agro, independente da motivação econômica, no calendário ele foi pego num bom momento, porque era um momento em que tinha acabado aquilo que se fazia do plantio e da colheita da safra de verão e ainda não havia começado, como agora está começando, a cultura de inverno. Então é entre safra o nome, só que atuou de forma diferente. O Fábio acaba de falar domésticas e internacionais. As internacionais foram francamente favorecidas pelo fenômeno câmbio. Eu adoraria ter plantado, como de fato alguns plantaram, com dólar de R$ 3,80 por dólar e colhemos por R$ 5,80, teve dia que tangenciou R$ 6. Ora, não precisa ser muito inteligente para saber que esse hedge, essa ponte de recursos, representou lucratividade. Então, aí está a soja, aí está o milho tem duas configurações, o milho é muito utilizado no Brasil, hoje sobrepassa 50% do milho, é ração. Então, quando olhar o milho, por favor, olhem frango e olhem suínos, que também tiveram uma repercussão enorme no mercado internacional, que pela pandemia começou a querer se abastecer mais com alimentos. Houve, por incrível que pareça, um aumento de compras. As pessoas começaram, assim como a gente faz na nossa casa, quando tem alguma insegurança, compra mais para estocar. Os países, entre eles Europa, Estados Unidos e China, compraram rapidamente maiores volumes, por isso preços elevados, e começaram a se estocar. É um movimento inicial. Tem uma cultura que o Fábio não citou, mas que tem um episódio que é a laranja. A laranja, nós sabemos, o Brasil é líder de cada 10 laranjas do mundo, 8 são brasileiras. Quando a gente transforma isso em suco de laranja, quando estourou a pandemia, sai na imprensa internacional que citricultura era importante para aumentar a defesa imunológica. Ora, a demanda por suco de laranja e laranja, mesmo aqui no Brasil, em Tetra Pak, explodiu em 30%. Houve um determinado momento que o Ibiapaba, que é o presidente da BR Citrus, revelou dificuldade de conseguir abastecer o mercado. Então, esse é o lado positivo. Agora, a imprensa também cobriu, Alessandra, você sabe, porque você cobre também na imprensa, as flores foram um desastre. Quem depende de ciclos curtos de produção, que nós, no mercado aqui, chamamos de HF, mas quem produz comida para restaurante sofreu uma barbaridade, porque vinha num ritmo, o Lamel é que usa essa imagem, o sujeito vem a 200 km por hora e, de repente, aparece uma parede na frente dele. Não há freio que resista. Então, jogaram tomate fora, apareceram cenas dessa nas televisões. O problema da batata, que o McDonald's fazia compras cada vez mais elevadas, parou de... O food service e os restaurantes prejudicaram largamente as culturas de ciclo curto. As culturas que puderam se manter ligadas ao mercado de exportação, pelo câmbio, e exceção no Rio Grande do Sul, que você tem uma seca que foi um atrapalhador, que agora aparentemente está se dissipando, mas o câmbio acabou favorecendo quem está conectado com a exportação. O Jorley colocou já no chat um comentário que nós também precisamos levar em consideração. No capítulo 1 dessa novela, dólar a quase R$6 é a alegria do agroexportador, mas é a tristeza de quem está comprando insumo em dólar. O Brasil importa entre 80% e 85% dos princípios ativos de defensivo, também dos fertilizantes. Ora, isso acaba prejudicando o momento 2.
Sim. Só para complementar o Fábio e devolver a palavra a você, Alessandra, na realidade, nós, neste momento, nós estamos já monitorando e quem está nos ouvindo, boa parte deles estão conectados ao mercado de insumos. Eu, particularmente, com 35 anos de vivência no mercado de insumos, estou absolutamente assustado com o volume de antecipações de compra que já aconteceram e continuam acontecendo no mercado. Isso é um significado claro de que nós vamos ter uma safra tecnicamente maior, que as pessoas vão adubar. Ninguém compra adubo para guardar na adega, porque fica melhor quanto mais velho for, mas as pessoas fizeram compras antecipadas, alguns estados estão vendidos, e eu tive notícias por colegas da imprensa, acho que a Nayara está aqui conosco, tive notícias que teve gente que já comprou 21/22, ou seja, é o hedge caboclo. Eu, para não correr o risco do câmbio, eu compro adubo antes, peço para faturar antecipado e tiro na boca da safra com simples remessa. Esse é o nome do jogo que o setor está vivendo. Sim. E vai viver. Eu vou só compartilhar essa pergunta que o senhor acaba de citar aí, que é do Jorley Haddad, que ele fez a pergunta aqui pelo chat. Ele, na verdade, ele faz uma colocação: câmbio elevado, positivo para a venda do grão, versus aumento do custo de insumos, aumento do custo de produção. O produtor ainda saindo com receita, com lucratividade maior do que nas últimas safras, é o que ele fala. Porque essa é uma pergunta que o Fábio pode nos ajudar a esclarecer, né? Quando a gente fala rentabilidade, estamos falando não só de preço bom, né? Que é o que a gente tem visto. Estamos falando também dessa questão do custo, e tem todo esse relato aí do Dyer de que realmente o produtor está antecipando e comprando seus insumos. O que esperar, para quem não comprou os seus insumos, o que esperar em termos de rentabilidade para 2021, se a gente pensar aí que o câmbio vai influenciar também no custo de produção dele? Fábio. Então, Alessandra, mais uma vez, aquele segmento, aquela cadeia produtiva voltada para a exportação, ela tem o hedge natural da exportação, né? Porque ela compra insumos e vende um produto que na ponta final, a soja, café, que é dolarizado. O problema está naquele segmento voltado para o mercado doméstico, que tem que comprar insumo a preço de produto importado, dolarizado. Então, esse segmento, mais uma vez, é um segmento que vai ter um ano bastante complicado, né? Porque, grosso modo, fazendo uma conta rápida, eu diria que do total do que é produzido pelo agronegócio no Brasil, aproximadamente 50% é exportado e 50% é voltado para o mercado doméstico. Fazendo uma conta aí que a gente chama de padeiro, né? A gente vê que é mais ou menos essa proporção. Daí a importância, né, de você ter programas voltados crescentemente para exportação, para poder viabilizar e rentabilizar a nossa agricultura, que vai ser objeto sempre dessa volatilidade, porque, infelizmente, nós temos problemas econômicos graves do ponto de vista do desequilíbrio fiscal. Então, não dá para você corrigir tudo com o câmbio, né? Você tem que superar o desequilíbrio fiscal, temos que ter políticas mais voltadas de longo prazo. Eu acho que, inclusive, seria importante que houvesse programas de utilização crescente de máquinas agrícolas, financiamento mesmo, expansão de crédito para o financiamento de máquinas agrícolas, porque o Brasil mostrou que realmente ele tem uma competitividade muito grande quando trata-se de produção agrícola, agroindustrial. Então, a nossa questão é saber superar esse segundo semestre no caso das empresas voltadas para o mercado doméstico.
isso vai ser uma situação bastante complexa. Agora, tem uma componente que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, voltando um pouco os olhos para o mercado internacional, que o Dayer estava falando um pouco, a China antecipando, as grandes economias, os grandes países, China, Índia, que têm somados quase 3 bilhões de pessoas, eles foram às compras de alimentos, evidentemente, metade da população mundial está lá. A Europa também está procurando se abastecer. O que pode, qual seria o risco de ter uma queda de preço em dólar dos produtos agrícolas? É ter uma elevação dos juros nos Estados Unidos. Isso eu acho que é impensável de ocorrer em 2021. Não é? O que poderia baixar os preços das commodities agrícolas, já que temos boa parte das commodities agrícolas sendo comercializadas nos mercados futuros, o que poderia reduzir os preços era uma eventual alta de juro americano, maior atratividade por título, mas isso eu acho que não vai ocorrer em 2021. Digamos que essa é uma trava, um limite inferior, e, portanto, podemos trabalhar, sim, com soja com bons preços em 2021, em dólar. Soja, milho, café, eu diria até o açúcar. Né? A preocupação minha é mais com a transição do mercado doméstico, esse sim é que vai ter uma transição um pouco mais sofrida, né? Em função do ajuste muito forte que ocorrerá do ponto de vista da indústria, dos serviços, cuja transição ainda levará alguns meses para ser superada. Bom, a gente se propôs aqui a fazer uma análise cultura por cultura, né? Não sei se vocês querem complementar alguma coisa em relação a soja e milho, se a gente pode já passar para o café, por exemplo, que não falamos ainda em detalhes. Com a palavra... Alessandra, eu queria de novo pegar um gancho no Fábio e num outro comentário que acabaram colocando aqui no chat. Em realidade, quer dizer, quando nós temos toda essa movimentação que é desconhecida para todos nós, não é? Em termos não só de agricultura, mas esse salto do câmbio que favoreceu sobremaneira a cultura da soja e a do milho, para citar 2 casos de exportação, estão fazendo com que mude um pouco a configuração dos investimentos e da tomada do crédito rural. Eu queria passar por esse capítulo porque, antigamente, como todos os que estão aqui, sabiam que o tiro de largada da safra era quando o governo dava o plano safra. E o governo fez barbaridades no passado, soltava o plano safra já em setembro, no fim do ano, um desastre. Pelo menos esse ano nós tivemos um plano safra que foi colocado antes da safra começar, foi dia 15 de junho, a ministra Tereza Cristina abre para todo mundo, com toda a pompa e circunstância, e apresenta 236,3 bilhões de reais, sendo que 154 bilhões desses eram juros controlados e uma parte maior juros livres, entendeu? Uma parte de 82 bi. Na realidade, era um volume muito grande e, no passado, isto era imediatamente fazia fila no Banco do Brasil. O que a gente está vendo, e esse é um comentário que alguém colocou no chat, o agricultor de exportação que o Fábio distinguiu, ele está capitalizado. Tem muita compra com recurso próprio. Antigamente era um terço recurso próprio, um terço crédito bancário, e nesse crédito bancário 80% era Banco do Brasil, e um terço já era barter e informação de dinheiro que era dada por esmagadora, torrefadora, traders de grão e todos aqueles que a gente já conhece. Na realidade, essa movimentação de antecipação de compra, e eu fiquei sabendo hoje, na assembleia que aconteceu pela manhã na BAG, caminhão está com fila de entrega. Ou seja, as pessoas estão se equipando, o Fábio até sugeriu que os Moder Frota, como existe ainda dinheiro para isso, só que aí tem um contrassenso que depois o Fábio pode explicar melhor, que é o juro, mesmo que seja um juro dito
subsidiado, um juro, olha, Pronaf, 4,5 ao ano, coitadinho, agricultura familiar. Eu posso inventar a história que eu quiser, a realidade é que o juro da Selic e o que estava se fazendo na história da renda fixa desapareceu. As pessoas não sabem, aqueles que têm dinheiro, evidentemente, tem os desempregados, os desalentados, os invisíveis. Nunca vi tanto invisível na minha vida. 65 milhões de invisíveis na porta da Caixa Econômica. Mas não é isso. O que eu quero comentar é que muito deste crédito rural tenho dúvidas que vai ser arduamente consumido. As pessoas estão assumindo riscos maiores, colocando o próprio capital no negócio, sabendo e tendo a chance, inclusive, a nossa parceira no Congresso da ABAG é a B3, B3 para aqueles que lembram do Bovespa, né? É Bolsa Balcão Brasil, é BMF com Bolsa. Ela está criando novos produtos porque acha que vão abrir capital no agro, sim. É uma coisa que não se fazia e agora está se pensando. Então, eu só queria fazer essa ponderação. Quando você pede para falar por cultura, eu vou dar o kick-off, eu vou dar a saída. Falando em café, hoje eu falei com a Cochupé, todos vocês conhecem. A Cochupé, se fosse um país, era o 8º país maior exportador de café. A Cochupé tem parceria com Starbucks, tem parceria com McDonald's, enfim. Mas, na realidade, o café que está indo bem e já vinha bem é café bebida fina. É café que tem certificação, é café que são aqueles café gourmet, é café que hoje se discute a safra como se discute safra de vinho. Então, o café tem 2 segmentos. Tem o café Conilon também do Espírito Santo, que vai no café solúvel. E vamos que vamos. É blend. Assim como o tabaco, o Brasil é líder em tabaco, mas é para blend. Então, o nosso café, sempre fomos líderes, continuamos sendo líderes do mercado de exportação, mas quem ganha é quem tem qualidade, quem ganha é que tem conexões no mercado internacional e certificação. O cara vem ver de que fazenda sai o café, como é que é tratado, se tem muito agroquímico ou não, se tem controles de todas as espécies, e assim eu falo do café, que é uma cultura perene. Já falei da laranja e deixo de volta para o Fábio comentar um pouco essa cena de onde é que está vindo esse dinheiro e para onde vai esse dinheiro. Essa é a realidade. Né? E eu queria saber do Fábio em termos de rentabilidade, né, Fábio? Assim, soja e milho, eu tenho ouvido demais esse entusiasmo aí de que antecipação de insumos, previsão de aumentar mais 1 milhão de hectares de novo. Então, a gente sente esse clima de manutenção nessa rentabilidade. Agora, o café. O que a gente pode esperar aí para 2021? Pois é, Alessandra. Antes de falar do café, eu quero deixar bem claro, já que é um produto em grande medida exportado, né, eu queria deixar bem claro que há uma barreira inferior a $1, um limite de baixa de dólar, que é muito importante a gente acentuar, né, porque às vezes a gente vê o pessoal colocando dólar a 4,60, dólar a 4,50, por aquele motivo que eu coloquei, né, de não haver um cenário de alta de juros no mercado americano, você tem, pelo lado financeiro, já uma dificuldade que o preço do café que é dolarizado não tem uma perna quebrada, né? Eu acho que dólar abaixo de 5 e 4,90 me parece um pouco difícil olhando no horizonte mais adiante. Agora, o preço do café, eu diria que em dólar, no mercado internacional, ele vai ficar razoavelmente estável. Tá? Você tem, não é um produto tão procurado assim, não é, como soja, milho e carnes, não é? Mas o café, eu diria que vai estar num estágio intermediário em termos de rentabilidade.
é um setor que eu acho que tem que fazer um esforço adicional para a redução ao máximo possível de carga tributária que existe na cadeia produtiva. Esse é um ponto que seria muito importante a gente explorar em outras ocasiões, que não parece, mas dentro da cadeia produtiva, escondidinho ali como um coronavírus, você tem uma carga tributária embutida em vários insumos, no frete, e isso a gente, por ser uma economia com uma forte vocação exportadora, no caso do agronegócio, era importante que nós fôssemos reduzindo isso, essa carga tributária escondida, para que o nosso produto, aí no caso o café e outros, fossem mais competitivos. Então, um esforço importante é ter uma transparência crescente em carga tributária dos produtos do agronegócio. Então, o caso do café, eu diria que é uma rentabilidade satisfatória, não é, para 2021. Não é? Este ano, já olhando aqui, fazendo a minha colinha, o caso do café, o preço médio deve ter uma alta de 17%, não é? Que seja 16%, 15%, se você comparar com a rentabilidade do feijão, por exemplo, que foi negativa em menos 4%, 5%, 6%, não resta dúvida que a situação do café é favorável e no ano que vem nós trabalhamos com um preço médio de café 6%, 7% superior. Depois, quem quiser, a gente pode mandar as nossas projeções de preços individualizadas por setor, mas no caso do café, eu diria que é um setor que tem um potencial de superar as suas dificuldades estruturais e ter uma rentabilidade não tão boa quanto teve em 2020, mas que vai ter ainda uma evolução bem razoável em 2021. Tá bom. Até vou lembrar aí, para quem está nos acompanhando, quem quiser receber essa análise completa, é só mandar um e-mail pedindo, né, dando o seu nome, macrosector@macrosector.com.br, certo? Tem uma pergunta para o Fábio aqui. Eu queria que o Dair falasse de outros segmentos importantes também, como cana, algodão e tudo mais, mas vamos ver se o Fábio consegue responder rapidamente aqui para a gente dar segmento. O João Lamel, ele pergunta, Fábio, qual é a sua opinião sobre a opção do agricultor de comprar os insumos através de barter? Como o Daio já colocou, isso existe já há muito tempo. Eu acho que todas as formas de financiamento, elas são válidas e precisam ser intensificadas, e num ambiente de juros bastante reduzidos, eu vou ser um pouco protecionista, como os americanos e os europeus o são também, não é? E pleitear ainda uma redução não só de juros, não só de carga tributária, mas também de juros. Não é? Eu acho que é importante nós aproveitarmos eu diria que é um quinquênio, de 2021 até 2025, a necessidade de compra de alimentos para fins especulativos, para a formação de estoques, vai ser muito grande, não é? Porque vamos viver vários anos sob um certo estigma de formação de estoques. Então, eu acho que, do ponto de vista estratégico para o país, seria fundamental, não é, que nós aproveitássemos, enquanto potência do agronegócio, uma redução de carga tributária e juros, sim, privilegiados, para que nós pudéssemos ter um volume crescente de exportação e um planejamento mais bem feito para a segunda metade da década de 2020. Nós estamos precisando fazer um planejamento mais de longo prazo, como outras potências fazem. Então, eu acho que é esse o momento para se pensar num planejamento para 2030. Vamos deixar de ser um pouco brasileiro e só pensar no curto prazo e pensar em cima de uma atividade com grande potencial, que é o agronegócio. Dair, e aqueles setores que têm ainda motivos para preocupação? Tem a questão da cana, né? O Fábio chegou a falar um pouquinho, em função do mercado de etanol. Tem também o algodão, né? Que parece que não foi tão impactado, porque apenas os embarques aí foram adiados, já que as fábricas de tecido
pararam aí nos países importadores. Agora, é preocupação ainda para o ano que vem o algodão, né? E eu queria saber de você também para a cana, o que a gente pode esperar para esses dois segmentos? A cana foi rodada dupla. Eles vinham apanhando com os preços de 2000, pressionados pelo petróleo. Você, quando para o seu carro para abastecer, aliás, quando você parava seu carro para abastecer, faz 3 meses que ninguém nessa tela abastece carro, fala, enche o tanque, mas quando a gente abastecia o carro, a conta rápida era: se o etanol está a 70% da gasolina, ou menos eu vou de etanol. Senão, eu ia dizer, ora, o petróleo ficou achatado, o etanol foi rebaixado, e o Brasil tem cadastradas naquilo que antigamente era o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, hoje conveniados uma parte na única, mas o Brasil tem 386 usinas, sendo que boa parte delas, a maior parte delas, flex. Ou você moe a cana, você pode fazer ou etanol ou açúcar. Eles apanharam na segunda rodada também, porque, na realidade, já vinham combalidos de 2010 para frente. Quando chega nesta pandemia, e vocês assistiram que não tinha onde estocar petróleo, os navios ficavam boiando, os navios petroleiros cheios de petróleo, porque não havia onde descarregar nos terminais, e isso se pagava, o dólar, o petróleo ficou no mercado futuro negativo. Não preciso dizer o que aconteceu com o etanol. O resultado operacional das 386 usinas, 104 entraram em recuperação judicial. Nós estamos falando de 1/3, eu estou falando grosso modo. Então, é quando o cliente já na UTI não consegue mais sobreviver. Houve uma mudança rápida daqueles que puderam mudar do etanol para o açúcar. Mas, de novo, o açúcar não tinha mais a grande fábrica de bolo, não tinha dona de casa fazendo grandes compras de açúcar. O preço do açúcar no dia anterior à pandemia era 15 cents por libra-peso. Rapidamente, com as mudanças das usinas, caiu para 10 cents por libra-peso, ou seja, uma super oferta. Então, cana-de-açúcar infelizmente, ainda que está se tentando com RenovaBio, tem uma campanha em andamento de desafios, todo mundo pedindo para proteger as plantas que produzem etanol, querendo que os postos recebam direto das usinas, uma coisa que é meio discutível. O setor canavieiro não pactua dessa mesma ideia, mas cana é uma cultura que efetivamente está sofrendo e deve continuar a sofrer e vai demorar a recuperar. Vou mudar para o algodão. O algodão tem o mesmo efeito. Ninguém saiu nesses últimos 120 dias para fazer comprinha de roupa. As mulheres que adoram comprar um novo modelo não foram porque não têm coragem ou porque não quiseram, e os shoppings que abriram já fecharam e os horários que abriram são inócuos. Então, o que aconteceu? A transformação do algodão em roupa no Brasil e no mundo. Algodão tem uma característica, o João Lamel, que está nos ouvindo, conhece largamente, Carlos Flores também, é uma cultura de superlativos. Não tem um pequeno produtor de algodão, fala, eu vou plantar 5 alqueires de algodão. Não faça isso, vai dar besteira. É uma economia de escala. Eu vou dar só um dado para quem da imprensa está nos ouvindo. Uma colheitadeira de algodão bonitona, daquela que vem em linha, colhendo, aquela máquina, seja verde ou vermelha, o João Sampaio que falava, ela é vermelha porque é o preço de uma Ferrari. Custa 4.500.000 reais uma colheitadeira, e você imagina que você ponha lá no sudoeste baiano 20 colheitadeiras colhendo, é um exército. O que aconteceu com o algodão é que houve também, embora a cultura seja de ciclo mais longo, um encurtamento muito grande da demanda e você não consegue mais controlar a oferta. O ciclo vegetativo da agricultura,
e da pecuária não depende do governo, depende da natureza. Também não depende de Deus, só quando o clima afeta. Eu me lembro como se fosse hoje, o exemplo vale para a pandemia. Alguém falou, alguém não, foi o Roberto Rodrigues, quando a Parmalat pediu concordata internacional, vocês todos lembram disso, ele falou, esqueceram de avisar a vaca que a Parmalat foi à falência, a vaca continuou dando leite. A mesma coisa agora. Esqueceram de avisar a vaca que tinha Covid-19 e você tem que toda manhã ordenhar a vaca e colocar o leite em algum lugar. Então, o que aconteceu com o algodão é isso. Houve vai ter que reequilibrar essa oferta e a procura. Eu quero só dar uma comparação. 1 hectare de soja, eu estou falando um custo médio, não estou falando hoje, estou falando de um ano para cá, era mais ou menos, eu planto e colho, o gap me dá uma rentabilidade por hectare de R$3.000. 1 hectare de algodão, que é muito mais trabalhoso, aplica-se no mínimo 18 vezes defensivo para você poder garantir alguma produção no capulho do algodão, mas quando você faz 1 hectare de algodão, a margem é de R$9.000, ou seja, 3 vezes mais. Só que, vou repetir, algodão é uma cultura para profissionais e ela é absolutamente uma cultura de escala. Não dá para imaginar uma outra coisa. Então, são duas, eu não chamaria de perdedoras, o algodão vai se recuperar, é uma questão de tempo. A China compra algodão, mas nesse momento não. E há uma tendência, Alessandra, aproveitando que a gente tem mulheres nos ouvindo, há uma preferência mais natural pelo algodão do que pela fibra sintética. Isso é notório, no Brasil é perceptível. Então, eu acho que é uma questão de tempo, haverá uma recuperação. Mas, no momento atual, a fotografia é complicada. Queria só, última carona na fala do barter, que colocaram a pergunta do barter, acho que foi o João Lamel. Barter, quando o dólar fica muito volátil, a primeira coisa que as esmagadoras, as cooperativas e os revendedores fazem é suspender o barter. Porque se você tiver de pé trocado no barter, você perde dinheiro. É mais divertido ir a um cassino do que fazer barter. E ninguém que está nesse mercado faz o barter da propriedade inteira. Falar quantos 1.000 hectares o senhor tem, eu quero tudo. É 30%, no ano seguinte talvez 40%. A boa regra diz que você não deve fazer um volume muito grande de barter no mesmo cliente. É só uma complementação da fala do Fábio. Tá certo. Fábio, você quer complementar aí essa questão dessas culturas que a gente já tratou até agora? Aí, o que você gostaria de destacar? Eu só queria acrescentar algumas coisas. Em relação ao barter, eu acho que é uma ferramenta de crédito, digamos, fundamental também. E para esses períodos de volatilidade, era importante que houvesse a criação de mecanismos para amortecer essa volatilidade. Enfim, tudo gira em torno de financiamento, capacidade de financiamento, e é isso que é fundamental, que exista de maneira organizada e formalizada para o agronegócio. Então, até o barter deveria ser objeto dessa preocupação por parte de políticas públicas voltadas a esse amortecimento. Isso como um comentário geral em relação ao barter. Em relação ao etanol, mais uma vez, nós fizemos um estudo, percebemos bem o quanto o etanol é sobrecarregado em termos de tributos. Isso vai fazer uma diferença importante daqui para frente, vai inibir a competitividade do produto numa economia crescendo, enfim, que vai ter uma depressão esse ano, que vai crescer relativamente pouco no ano que vem, e portanto, não vai ser tanto a exportação de açúcar que será a alavanca do setor sucroalcooleiro nos próximos 5 anos. Será o mercado de etanol. Então, por isso, a redução de carga tributária
do etanol é algo fundamental e emergencial para sair desse atoleiro que o setor se viu colocado por uma política de preços totalmente equivocada feita anos atrás, né? E em relação ao algodão, eu só queria acrescentar o seguinte: este ano, do ponto de vista da demanda global de algodão, é lógico que a demanda foi enfraquecida, não é? Ela, por causa da desaceleração brutal da demanda asiática, a economia parou, logo a demanda por algodão, este ano teve uma puxada no freio de mão bastante significativa, que vai prejudicar ainda um pouco o segundo semestre de 2020. Mas, olhando, como eu disse no início da nossa fala, os indícios de recuperação da economia chinesa, da economia asiática, eu diria que 2021, em termos de volume e sustentação de preço de algodão, é um cenário bastante possível e uma perspectiva bastante razoável para o preço do algodão, para a sustentação do preço do algodão em 2021, quando a economia asiática, pelo menos, deve ter uma recuperação mais sustentável. Certo. Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que o Dário chegou a comentar rapidamente, mas eu vou trazer de volta para a gente falar um pouquinho também dessa questão aí de como se proteger contra a volatilidade e a questão do crédito. É do Alexandre da Silva de Oliveira, ele fala: na opinião do Eduardo e do Fábio, as políticas de financiamento para a agricultura estão bem calibradas para o atual cenário, sobretudo as agências oficiais, como o Banco do Brasil e o BNDES. E aí eu queria acrescentar nessa pergunta dele aqui, tem se falado muito de que com essa taxa de juros do Plano Safra, não está mais valendo tanto a pena, que há outras oportunidades no mercado para tentar se financiar a agricultura. Vocês concordam com isso? Se há essas outras oportunidades, que oportunidades são essas? Quem quer responder? Eu vou arriscar. Na realidade, nós vínhamos habituados, a nossa formação como indivíduos no Brasil, eu posso dizer, eu vivi 9 moedas, e boa parte das pessoas que estão nos ouvindo sabem do que a gente está falando. Quando você enfrenta juros que veio crescendo dramaticamente e depois decrescendo, isso traz uma insegurança absoluta aonde você vai investir, aonde você vai aplicar ou aonde você vai tomar dinheiro emprestado e como eles vão te cobrar e assim sucessivamente. Nós temos no Brasil um problema, não é o objeto desse webinar, mas nós temos uma concentração bancária estupenda. Ela é tão grande que está se fazendo agora um movimento muito forte para se contornar essa concentração. Seja através das fintechs, seja através, no caso do crédito rural, Alessandra e quem nos ouve, Banco do Brasil, BNDES e Caixa têm forçado o crédito rural mais barato possível, com menos exigências burocráticas possíveis, abre aspas, em tese, sem venda casada. Isso aconteceu até, eu vou dizer, até meia hora atrás, mas agora tem uma cláusula de que se você for um gerente do banco e para ter acesso ao crédito rural, ele te vendeu o seguro, o carro, o cartão e eu não sei o quê, você vai denunciar e dá guerra com o banco e com o gerente. Então, diminuiu esse assunto, mas ainda assim as pessoas têm evitado se submeter ao banco de uma forma geral. Claro que tem, eu estou falando do agricultor profissional, do agricultor exportador que está endinheirado e está plantando com recurso próprio, não quer nem passar na frente do banco, mas tem uma categoria de pequenos e médios que depende exclusivamente do crédito rural. Aí tá bom, Pronaf 4,5%, mas ele olha para o lado, o Selic com 2,25 indo para 2. Na contabilidade dele, pô, é o dobro. Enfim, está caro.
quando sai a publicação dos juros, mesmo a ministra tendo sido extremamente delicada, ela mostrou os 3 tipos de programa, o pequeno tinha 33 bi, o médio 33,2, recursos 170 bi, tem um volume muito grande, mas o juro não foi suficientemente atrativo, porque uma semana antes haviam derrubado as taxas da Selic. Então, eu não estou dizendo que é um efeito real na economia, mas é quase um efeito mercadológico. Os mecanismos para escapar desse assunto não é só o barter com grandes players do mercado, mas também você tem títulos que você pode negociar. Eu comprei letras da agricultura, como tem gente que comprou letra imobiliária, com o benefício de você não precisar, quer dizer, está isento do imposto de renda. Então, há uma demanda, tem muito dinheiro hoje canalizado para a poupança, abre aspas, dita rural. Acontece que o dinheiro entra numa caixa preta e aí o banco faz o que quiser. Existe ainda, eu acho que esse é o problema, uma concentração bancária que deixa uma insegurança muito grande quando você vai em frente aos bancos. Os bancos oficiais estão fazendo uma força danada, a Caixa, que não tinha nenhuma vocação, agora a Caixa esqueceu o rural, ela está aguentando a fila dos invisíveis. Mas a Caixa tentou entrar no crédito rural, o BNDES tentou e continua tentando, e o Banco do Brasil ainda é uma reserva de mercado. Se você pegar o crédito rural, ele faz fila na porta do Banco do Brasil e você fica devendo o resto da sua vida para o Banco do Brasil. Não esqueçam que uma série de programas antigos foram sendo renegociados, dívidas roladas do crédito rural. Há muito pouco tempo atrás eu estava no exterior e falei, olha, a agricultura brasileira não é subsidiada. Levei dedo na cara. É sim. Vocês têm PESA, Pezinha, Funcafé, tem um monte de dinheiro que até hoje vocês não devolveram ao sistema financeiro e estão rolando a dívida. Então, é preciso ter muita calma nessa hora, mas eu acho que as pessoas estão ganhando poder e se uma grande abriu capital com sucesso, eu estou falando de SLC, a Margem, estou falando de grandes players, não os fornecedores, mas aqueles que fornecem commodity, eu acho que nós vamos descobrir que a Bolsa Mercantil e Futuro, que foi incorporada na B3, é um mecanismo digno. É que o agricultor, Alessandra, não entende muito bem desse negócio de mercado futuro. Fala, você compra físico e vende futuro. Eu tentei uma vez, junto com o Félix, no exterior, no café, explicar. Quando acabou a apresentação, o cara falou, onde é que fica essa bolsa? Me dá o endereço que eu vou levar meu caminhão lá para ver se eu descarrego o café. Quer dizer, mercado futuro é um mercado teórico que faz parte do mundo financeiro, mas não faz parte total do pequeno e médio produtor. Fábio, por favor, falei demais e você é expert. Fábio, com você. Então, até eu tentar ser o mais breve possível para tentar não estourar o nosso horário, mas eu diria que sim, nós temos subsídio, mas eu acho que a gente tem que defender esse subsídio, sim, não é? Como outras economias poderosas, a americana, as economias europeias, também o fazem e não vão hesitar em fazê-lo numa crise das proporções como a atual. Então, eu diria que, mais uma vez, o Brasil tem características próprias e ele não vai ter uma recuperação econômica em V, como vai existir provavelmente na Europa e até nos Estados Unidos, em que pese a dificuldade de controle da taxa de mortalidade por lá. Mas é que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e por que não falar na própria China, houve uma expansão muito grande do financiamento aos pequenos e médios produtores em todos os setores.
Os americanos já aprenderam bem isso em 2008, quando houve a crise do Lehman Brothers. 2, 3 meses depois, eles fizeram uma injeção gigantesca em toda o Banco Central. Ele agiu como se fosse quase um Banco do Brasil em 2008 e injetou, não tanto no agronegócio, mas no agronegócio deles, que é o mercado imobiliário. Ele despejou uma quantia imensa de recursos no agronegócio deles, em termos de proporção de peso econômico. E nós continuamos lentamente esperando que, por magia, por vias transpostas, a economia recupere. É lógico que o agronegócio tem um potencial de recuperação maior, né? Porque uma boa parte dele é voltado para o mercado exportador. Mas tem um mercado que ainda está no lado escuro, tem um pedaço da economia, incluindo o produtor que é voltado para o mercado doméstico, que vai passar e está passando dificuldades. Portanto, uma política de incentivo vamos dizer com todas as letras, por que não de subsídio a um pedaço importante do agronegócio, tenha que ser implementada, porque a nossa recuperação macroeconômica não será em V. Nem tudo a gente consegue exportar. Então, eu acho que cabe sim ao governo pensar numa saída ainda até o final do ano para o fortalecimento desse pedaço da economia brasileira. Bom, não tenho vergonha de dizer isso, como muita gente às vezes tem vergonha de dizer. Não precisamos ter vergonha. É uma ferramenta macroeconômica como outra qualquer e que num mecanismo, numa época de crise, precisa ser utilizado. Sim. Falando em governo, bom, a gente já está se encaminhando aí, a gente tinha uma previsão de encerrar às 18 horas, porém, como a gente começou com um pouquinho de atraso, vamos ver se a gente vai pelo menos mais uns 5 minutinhos, aí vocês podem nos sinalizar se tudo bem. Porque tem um comentário aqui do Carlos Florenci que é interessante também nesse momento, que é o seguinte: com a reforma tributária, os benefícios ao setor do agronegócio, como convênio, isenção de PIS/COFINS e outros, poderão trazer problemas à cesta básica e às exportações. Podemos já colocar aí reforma tributária dentro dessa análise de 2021 aí que vocês estão fazendo? Essa preocupação é de todo mundo, o Florenci não é exceção, a gente discute isso cotidianamente, ele esteve no nosso comitê de insumos. O problema no setor de fertilizantes, sobretudo, acaba ficando em volta do convênio 197, que é o assunto ICMS interestadual. A junção de PIS e COFINS não afetará tanto o mercado de insumos, na medida que nós temos milhares de isenções na indústria de insumos, nunca soubemos o que é IPI, PIS e COFINS era uma lenda, o nosso problema era e será, como toda a reforma tributária, o ICMS, porque tem o problema de 27 estados, cada um querendo defender o seu. O que a gente está olhando, e hoje foi comentado pela manhã na Assembleia que nós tivemos, onde tinham grandes associações do padrão de AproSoja, de bancos todos, é que esse déficit, que o Fábio depois pode dar o número, é monstruoso. Quando acabar o ano de 2020, o buraco que nós abrimos no déficit público é inimaginável. Ele tem um número projetado pela Macrosector. Para pôr terra nesse buraco, vai pagar, não sei se é quem deve, mas é quem pode. E eu tenho acompanhado no IPA, Instituto Pensar Agro, que é a antessala da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, onde tem 247 deputados que cuidam daquilo que antigamente a gente chamava de bancada ruralista, suprapartidário, estão com muita preocupação, porque enquanto a gente bate no peito e fala que o agro é pop, agro é tudo, e mostra que tem capacidade financeira pelo câmbio, o olho da Receita Federal cai imediatamente em cima. Claro que essa bancada de 247 não vai permitir, ou imagino que não permitirá, taxar a exportação, como foi feito na Argentina, outros delírios tentando pegar dinheiro de quem está bem. É quem tem, é o quem pode. Mas nós temos que estar muito atentos, eu estou respondendo particularmente ao Florenci. Eu me coloquei no Comitê Tributário junto à Frente Parlamentar da Agropecuária
porque mora aí um tremendo perigo e você fala, não, mas olha, eu produzo a cesta básica, eu faço comida para os pobres. Bom, se o governo deu voucher todo mês de R$ 600 e isso está motivando o consumo, eu não terei pudor nenhum em a cesta básica. Ah, tá bom, vai pagar também na reforma tributária. Eu tenho muito receio, não sei, não tenho nenhuma informação, mas sei que tem estudos sérios que na reforma tributária alguém vai ter que pagar essa conta. Fábio, eu dei os números para... Eu não quero terminar, eu quero terminar com happy end, viu, Alessandra? Mas o Fábio vai falar do déficit de 2020, o que não é um happy end. Certo. Só nessa questão aí da reforma, tem também as reformas estaduais, né? Eu conversava com o pessoal da FARSUL, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, estão lá discutindo com o governo do estado, estão querendo onerar também o agro. Esse pode ser um risco aí para a rentabilidade de 2021, não é, Fábio? Aí a gente coloca de novo em evidência o setor sucroalcooleiro, que está muito concentrado em São Paulo, não é? Que tem uma carga tributária embutida já muito grande, que a gente já falou, que precisa ter um plano de superação disso, e o governo do estado aqui de São Paulo vai ter que descascar esse abacaxi. Não é? Precisa haver uma política específica para o setor, porque ele vai, no caso São Paulo, o setor sucroalcooleiro, vai enfrentar problemas. Este ano já está enfrentando, o ano que vem não vai ter grande aceleração de preço, grande alta de preço, vai ter que se defender com o açúcar exportado. Não é? Agora, o que o Dair estava colocando agora há pouco, o déficit, a dívida pública que vai crescer, o déficit primário que o ano passado foi de aproximadamente 100 bilhões, esse ano deve chegar em 800, 900 bilhões de reais. É algo que está sendo feito em condições de emergência, não é? Porque numa crise sistêmica dessa proporção, não tinha outro jeito o Estado entrar gastando para segurar níveis de emprego, transferência de renda às famílias e transferência maior, eu acho, de renda às empresas, para que elas tenham condições de reagir também. Porque depois que a empresa quebra, você não consegue mais conectar essa empresa com o resto do setor produtivo. O que você faz depois que a empresa quebra? Você perdeu o conhecimento, você perdeu as conexões, e para resgatar isso leva-se muito mais tempo. Então, é importante, são várias ações que precisam ser tomadas de maneira coordenada entre governo federal, governo estadual, para calibrar essa política de ajuste, não só dos tributos, mas da política fiscal como um todo. Precisamos fazer um plano que seja crível neste segundo semestre, enquanto a gente tenta fugir, não é, dos efeitos da pandemia, mas é necessário pensar no médio e longo prazo e desenvolver uma proposta de horizonte mais largo. Não é? Eu não sei se essa reforma em conta-gotas ela vai ser capaz de atender os anseios de uma reestruturação de tributos e de competitividade e de evitar que uma parcela significativa da economia e do agronegócio, de pequenas empresas, sobreviva. Então, eu estou pedindo, talvez, um pouco mais de ousadia por parte do governo neste momento. Certo. Bom, vamos nos encaminhando para o final. Eu queria que vocês fizessem umas considerações finais e eu peço ao Dair aí que fale da questão do agro não para, né? O agro não para porque a logística não para, você falava para a gente essa semana, né? E então aí com a palavra você aí para as últimas considerações aí para quem nos acompanha.
Obrigado, Alessandra, foi um prazer enorme essa 1h05, 1h10 que nós passamos juntos. É bom para a gente estabelecer um padrão de referência para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que são líderes nos seus segmentos, são conhecedores desse mercado do antes da porteira, dentro e depois da porteira. Efetivamente, nós estamos vendo ainda uma movimentação logística bastante razoável. Logo nos primeiros dias da pandemia, não sei se vocês vão se recordar, basta pegar o estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, houve um movimento meio oportunista de que alguns caminhoneiros dos portos de Santos e Paranaguá ameaçaram parar e tal. Houve uma conversa, houve um acerto, todos passaram a ter álcool gel, a máscara, tudo aquilo que nós vamos estar habituados a fazer daqui para frente, e realmente a logística foi uma irmã do nosso agro, e o agro não parou, continuou. O agro, o próprio Fábio já projetou, terá um resultado positivo se comparado com o PIB da indústria, de serviço e tudo mais. Todos nós somos muito orgulhosos de fazer parte dessa história, mas nós temos que realmente dar uma olhada que o Brasil é um todo, nós não somos só o agro e a logística. E temos no outro lado um irmão que deveria ser irmão gêmeo nosso, que é o meio ambiente, que acabou provocando problemas que estão repercutindo lá fora de uma forma muito negativa. Vai ser duro a gente tocar esse acordo Mercosul, Comunidade Europeia, se continuarmos tergiversando sobre desmatamento ilegal, queimada e coisas desse tipo. Então, não é objeto desse webinar, mas nós temos que mudar a percepção da imagem do agro brasileiro. Tem uma história que foi para dentro da BAG, eu encerro aqui a minha fala. Um grande produtor exportador de maçã teve um cancelamento de compras do supermercado Tesco da Inglaterra, dizendo, olha, vocês estão produzindo aí perto da Amazônia e nós não queremos mais comprar de vocês. Veja, Santa Catarina, nós sabemos a distância que está da Amazônia, mas lá em Londres o cara não tem a menor ideia, como eu também não tenho ideia das distâncias das províncias chinesas ou dos estados da própria Grã-Bretanha. Então, nós temos que agradecer a logística, agradecer o produtor rural que continua plantando, cultivando, cuidando, colhendo, e espero que cada vez mais, no mesmo espaço de terra, e temos que nos preocupar com comunicação, imagem e reputação no exterior. Essa é a minha fala para encerrar a minha participação e convidar todos que já estão mais do que convidados. Chegamos hoje a 5.300 inscritos no Congresso da BAG, que acontece no dia 3/8, e que apoia essa iniciativa da Macrosector com o Fábio. Tá certo. Fábio, seu recado final aí. O recado final eu acho que foi aí bastante bem sinalizado pelo Dyer, né, que é o de integrar o país as demandas de respeito ao meio ambiente. Isso é um caminho inescapável, não é? Nós precisamos colocar selo verde, né, em todas as nossas atividades e operações. É uma tônica prevalecente na década de 2020, né? O consumidor global, né, ele vai ser impulsionado a atender essas demandas de respeito ao equilíbrio ambiental e, portanto, é algo que nós não podemos fugir, porque o Brasil depende de financiamento externo, depende de avaliação dos mais variados tipos de investidores e, portanto, fechar essa porta ou ter uma comunicação frágil a respeito do que ocorre no Brasil é um problema muito sério que a gente vai ter que enfrentar. Não é? Nós devemos colocar com clareza o que nós fazemos, a capacidade que a gente tem de respeito ao meio ambiente.
sob pena de ter custo de financiamento elevado. Né? Não vale a pena enfrentar essa onda internacional e querer se colocar de maneira voluntária, nacionalista, exacerbado, porque isso não vai nos trazer aquilo que é fundamental, que é um crescimento sustentável, não só do agronegócio, mas da economia brasileira como um todo. Tá certo. Bom, quem fez perguntas e a gente não conseguiu responder, nós vamos responder por e-mail. Quem quer receber uma apresentação completa com todas as previsões aí para as principais culturas e também para PIB, para a economia como um todo da Macrosector, não esquece, manda um e-mail para macrosector@macrosector.com.br. A gente agradece muito a participação de todos vocês aí que ficaram conosco até o final e a gente se vê numa próxima. Um bom fim de noite para todo mundo. Até! Tchau, Daia. Tchau, Fábio. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Alessandra. Muito obrigado, Alessandra. Bye, bye.